Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os carros de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, anónimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Mariana, Tese. Cris e também os gatos, Jax e Gemma, que eles vão aparecer de certeza. Então, antes de começarmos com o conteúdo do tema de hoje, eu queria esclarecer aqui uma falha de comunicação da minha parte no episódio anterior. Então, eu estava focado numa estratégia para arranjar público masculino para poderem ouvir os conteúdos que aqui vão ser falados no podcast, que eu acho que são importantes para o público masculino. Infelizmente esta estratégia saiu um bocado ao lado e acabei por ser um bocado infeliz nos comentários. O facto de ter exposto as minhas experiências e aquilo que eu pensava há 5 anos atrás era exatamente aquilo que eu queria mostrar, mas queria deixar claro que era o que eu pensava há 5 anos atrás. E eu acho que isso era importante para conseguir com que se identificassem comigo na fase em que eu estava. Queria que os homens que ouvissem este podcast conseguissem se identificar com a minha evolução de como eu era, com aquilo que eu pensava e como é que sou hoje e como é que fui reeducado. Sim, com toda a desconstrução também, né? Todos os dias é uma desconstrução constante que a gente tem que fazer e pensar naquilo que a gente está falando e naquilo que a gente está pensando. Porque às vezes o machismo ele tá tão enraizado na nossa cabeça. Sim, seja homem, mulher. Que às vezes a gente fala uma coisa e só depois é que a gente para pra pensar, caralho, isso foi super machista, sabe? Sim. Então, eu também passei por isso, porque, pronto, fui criada numa religião completamente machista. Então, muitas das coisas que eu pensava antigamente, que eu aprendi a desconstruir e aprendi a ver que isso estava errado. Mas é uma análise muito interessante da gente fazer, assim. Uma pequena nota, né, sobre também o episódio anterior, que parece que foi um pouco polêmico, né? Mas é porque no Brasil a gente fala as coisas de uma forma diferente, é óbvio, né? Nós temos gírias diferentes, maneiras diferentes de dizer as coisas. Quando o Tese quis dizer pacote brasileiro, ele se expressou muito mal. Porque, na verdade, eu acho que ele quis falar sobre ele ter um fetiche com mulher de bunda grande. O que não é propriamente também... Também já é uma coisa complicada de se dizer, porque fetichizar de corpos é sempre complicado. Exato. Mas é uma realidade que acontecia e acontece e pronto, tudo bem. Sim, mas acontece que nem todas as mulheres brasileiras têm a bunda grande e empinadinha, né? E também a maneira com que foi falado, que ele disse cu brasileiro, é porque aqui em Portugal, o português ele se refere a cu como a bunda, né? Sim, cu, a nádega. Cu é uma coisa muito normal para nós. O popô, a poupança, é o cu. A poupança. Vocês dizem poupança? Poupança também tem. Eu vou começar a dizer poupança então. Sim, no meu caso não é poupança, né? No meu caso é gastação mesmo. Então, só pra ficar aqui esclarecido de que ele só se expressou mal, ele não quis fazer nenhuma apologia ao sexo anal brasileiro. É uma categoria. Porque foi isso que eu entendi. Então, só pra deixar bem claro que quando ele quis dizer com cu, ele quis dizer bunda. Ou seja, o que ele quis dizer é que ele tem fetiche por bundas grandes. Bundas. Certo, enfim. por algum motivo, desde sempre estamos juntos, não é? Não é que eu tenha propriamente um pequenino de todo. Uma minadora. Essa bunda é um tesouro. Um Tesouro, que late de bunda ela tem. Vamos então para o tema de hoje, tipos de não monogamia. Então para explicar os vários tipos de não monogamia, é importante primeiro explicar o que é monogamia. E o que é a monogamia? Então, a definição que nós temos, nós entre aspas, porque somos nós que temos estas definições. São todas nossas, é horrível. Não, isto é dizer assim. Então, a definição que nós temos é que é uma organização familiar ou
estilo de relação em que uma pessoa tem apenas um parceiro sexual e romântico em determinados períodos de tempo. Há fidelidade entre duas pessoas, há exclusividade sexual, há desejo de vir a casar e ter filhos. Isto, casar, para hoje em dia já não acontece muitas vezes, mas basicamente é juntar os trapos, vocês sabem. Juntar a escova de dente, não sei o quê. Olha, nós não estamos aqui para dizer que a monogamia é errada, nós não achamos que é um problema as pessoas serem monogâmicas, não é isso que o podcast quer dizer. No entanto, há alguns comportamentos que têm que ser repensados na monogamia, nomeadamente... Sabe, antes de falar sobre isso, Ok. tem uma coisa interessante que tá me acontecendo. É que algumas pessoas que são meus amigos próximos, que estão ouvindo o podcast, e essas pessoas são monogâmicas, eles estão vindo, tipo, quase querendo se desculpar por serem monogâmicos quando vão falar comigo. Tipo, eu ouvi o teu podcast, não sei o quê, mas olha, eu sou monogâmica, tá? Eu assim, tá, tudo na bem. boa. Estás a sentir um sentimento de culpa por estar a ouvir conteúdo não monogâmico? Não é isso. É porque eu acho que as pessoas acham que eu vou querer sair evangelizando todo mundo, dizendo, poliamor, maravilhoso, não sei o quê. I mean, Eu acho Venha sim. conhecer a palavra do poliamor. Não, mas eu acho que cada pessoa é de uma maneira e cada pessoa se identifica com uma maneira de viver e com uma maneira de se relacionar. E tá tudo bem, tipo... Todos os meus amigos não precisam ser poli, todos os meus amigos não precisam ter relacionamento aberto. Tudo bem, não tem problema, eu não vou sair evangelizando ninguém, tipo... Sim, a questão aqui é mesmo fazer decisões conscientes, é importante. E a monogamia muitas vezes não é propriamente consciente. E para além disso, há alguns comportamentos tóxicos que estão associados à monogamia e à monogamia instituída da forma como a sociedade a institui. Atenção, quando nós dizemos aqui monogamia tóxica, não é qualquer monogamia, mas sim alguns comportamentos que são naturalizados na sociedade e que são, na realidade, super prejudiciais. Sim. Como, por exemplo, o mais básico de todos, os femicídios que existem. Exato. De ex-maridos a matarem as ex-mulheres, de namorados que espancam as namoradas e por aí fora. Tudo isto com base em uma questão de sentirem posse sobre o corpo feminino, não é? Sabe uma coisa muito louca que aconteceu essa semana? Foi que a minha mãe é uma mulher solteira, né? Com seus 54 anos. Ui! Bom, ela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz, que eu disse que ela tem 40. Com seus 50 e poucos anos, ela é divorciada, então ela tem todo o direito dela de namorar. Assim como eu, ela gosta muito de paquerar as pessoas, sair namorando, não sei o quê. E ela conheceu um cara no início do ano, um cara muito legal. Ela disse que ele era muito bonzinho, que ele era muito querido, mas que ela notou algumas coisas nele que ela não gostou muito, então ela decidiu terminar. E o que aconteceu foi que esse cara foi preso semana passada, porque ele é um pouco pesado isso, mas eu acho que tem que ser dito, né? Porque a gente não pode ficar escondendo esse tipo de coisa. E ele matou a ex-namorada dele, que era antes da minha mãe, colocou no porta-mala de um carro e deixou o carro no supermercado e foi embora. Uau! Eu me arrepiei toda agora. E, Isso é horrível. uma das coisas que eu penso é... Caralho, podia ter sido a minha mãe naquele porta-mala, Mesmo. sabe? Então, isso tem a ver com aquilo que tu estava falando, do feminicídio, daquele sentimento de posse. Eu não sei por qual motivo que levou ele a matar a ex, mas a gente tá correndo perigo a todo momento. Tipo, a gente nunca pode descansar, parece, assim. Sim, sem dúvida. Isto tem muito a ver com também o facto de se ter tantos ciúmes e se usar os ciúmes como uma coisa boa. As pessoas... Prova de amor. Sim, a sociedade usa o ciúme, pegando fogo. que é um sentimento normal e toda a gente tem, nós inclusivamente, mas as pessoas usam o ciúme quase como algo saudável. Parece uma arma para ser usada a qualquer momento para... Sim. serve de coito para tudo, E para tem a até relação. músicas, se a gente for parar pra ver músicas que romantizam o ciúme e que, sabe? Ai, E os nojo. stalkers nas músicas também. Sim, mas isso, olha, se a gente for por aí, queridos, teorias da conspiração aqui, ó, são formadas em Harvard. Sou louco por ti, faço tudo por ti e vais a ver aquilo é super creepy e ninguém quer que façam aquilo por ti. Exatamente. E já que estás a falar em faço tudo por ti, a ideia de que o parceiro ou a parceira com quem tu estás tem que ser tudo para ti
e tem que satisfazer todos os teus desejos, todas as tuas necessidades, todas as tuas... tem que estar sempre disponível quando tu precisas para ajudar. Bem, isso é exigir um exagero de alguém. Exigir um exagero faz assim uma aliteração estranha. Sim, mas é verdade, porque tipo, tu não pode fazer as coisas com as tuas próprias pernas. Tipo, tu precisa de outra pessoa para ser feliz, tu não é feliz. Tu não é feliz? Isso traz um bocado à baila a ideia de que as pessoas são metade de uma laranja. As pessoas não são... empregado de mesa da relação. O bem pegando fogo, metade da laranja pra puta que pariu. Eu detesto essa expressão. Mas há imensa ideia de que uma pessoa não está completa enquanto não tiver uma parceira ou um parceiro. Sabe que na igreja... Seja o que for. Não, hoje não é o episódio sobre religião. Ainda não é desta? Não, mas sabe que nesse lance de relacionamento, assim, a igreja, ela prega muita coisa, né? E durante muito tempo eu me guiava nos padrões que a igreja tinha pra ter o relacionamento. Claro. E na igreja as pessoas dizem que tu não pode não casar. Tu tem que casar e tem que se multiplicar e tem que ter filhos e esses caralhos todos. Só que nem todo mundo quer isso, né? Sim, mas isso faz parte. Mas na realidade a ideia do casamento e de ter filhos faz parte daquilo que é esperado de um amor romântico. Quer dizer, quase... Sorry. Mas a realidade é essa, tipo, é quase impossível tu teres um amor romântico, monogâmico, em que o end goal não seja casar e ter filhos. As pessoas não têm esse hábito. Obviamente que há pessoas que já repensaram os relacionamentos, já repensaram o condicionamento da sociedade e tudo isso. Mas, na realidade, continuamos a ter essa ideia de base, não é? E a cena de pôr uma pessoa no pedestal... Sim. Epá, que isso... quando tu ficas louco. Isso já me aconteceu comigo na relação que eu tive. A única ex que eu tive, ela punha-me no pedestal, fazia tudo por mim e sofria. E fazia sofrer também. E fazia sofrer porque E fazia todo mundo aqui sofrer, né, querida? Vamos cair na nós real. não estávamos, mas no Como nosso eu caso, disse antes, ainda bem que ela não ouve essa merda. no nosso caso, nós não estávamos numa relação monogâmica. E se tivéssemos. Não, ela tava numa relação monogâmica contigo e ela queria que tu tivesse numa relação monogâmica com ela, só que nada disso estava acontecendo. Mas ela continuava a sair com outras pessoas. Ah, pra puta que pariu. Sim, era um género de hipocrisia meio marada. Porque como eu tinha relação aberta, ela também podia, mas o objetivo final estava claro e era ser monogâmico. Sim, enfim. Isso vamos falar, se calhar, noutra altura, não hoje. E depois tens essa questão também de pôres o amor romântico acima de tudo o resto, quer dizer... É só o que importa. Acima das amizades, da família, tudo, quer dizer, tu deixas de sair com os teus amigos porque, tenho que estar com a minha namorada hoje. Ou deixas de ter almoços com a família em que não esteja lá o teu namorado porque se vocês são um casal... têm que estar juntos. Isso remete à individualidade, não é? Não deixa de haver individualidade. Obviamente não é em todos os relacionamentos, mas estamos a falar dos comportamentos tóxicos que podem haver associados à monogamia. Sempre que os amigos convidam para tudo, convidam um casal, não convidam uma pessoa específica do casal ou o amigo. O amigo que antes costumava convidar o amigo... Agora só convida o casal porque a malta associa como um casal. Convidar, porque é um ser só, sabe? Aquela ideia de ser um ser só. Sabe que no meu relacionamento, no meu casamento, eu tinha muito esse negócio da individualidade, principalmente na parte que toca festas de final de ano, tipo Natal e Ano Novo. Eu não abria mão de passar o Ano Novo com a minha família pra passar com a família do meu marido, no caso era marido ainda. Então o que a gente fazia? Ele ia pra família dele e eu ia pra minha. Simples assim. A gente passava o Natal e o Ano Novo muitas vezes separados. Porque eu queria passar com a minha família e ele queria passar com a dele. Nenhum dos dois queriam ceder. Maravilha. Pra mim sempre correu bem assim. E eu não acho que as pessoas têm que ficar fazendo esse tipo de coisa por obrigação, sabe? Porque, na minha opinião, a gente nunca sabe. Quem tem a oportunidade de juntar as duas famílias numa festa de final de ano, maravilha. Agora, quem não tem, tipo no meu caso, separo mesmo, não tô nem aí. Vou pra casa do meu pai, ele vai pra casa da mãe dele. E vinha gente me apedrejar por causa disso, dizer, porque vocês são casados, vocês são um casal. E eu dizia, e daí? Não tem que estar sempre juntos. Mas e daí? É um dos comportamentos esperados dos casais. Sim, tem que estar sempre junto. Deus me livre, eu já vivo com aquela pessoa, eu já olho pra cara dela todo dia. Pelo amor de Beyoncé.
É um assunto muito sensível porque cada caso é um caso e vai haver pessoal aqui a ouvir que não, mas o Natal tem que ser, tá a ver? É aquela cena. Sim, pronto. mas tudo bem gente que acha que tem que ser, tudo bem gente que quer passar separado, tudo bem gente que quer passar junto. Eu tô dizendo uma coisa que pra mim não funciona, sabe? Sim, o que importa é as pessoas também terem a flexibilidade e perceberem que só porque a sociedade diz que tem que ser assim, não é assim. Não, e eu tenho exemplos também, tipo, da época que eu estudava, lá no 3º ano, que aqui pra vocês é o quê? É o 12º? É capaz. O último ano antes de ir pra faculdade. Décimo é qual? segundo. Quando eu tava no 12º ano, que lá no Brasil é o famoso terceirão, onde coisas horríveis acontecem, teve 2 amigos meus que começaram a namorar. E quando eles começaram a namorar, eles simplesmente esqueceram de todos os amigos que eles tinham. Esqueceram de todos. Yeah. Eu sei que tu tá ouvindo e eu sei que tu sabe que eu tô falando de ti. Ui! Shots tipo, fired! Personal. Mas, tipo, eles se afastaram de todo mundo, sabe? E eu acho isso um comportamento super errado também. Porque, cara, tu tá namorando com aquela pessoa, tu não precisa viver pra aquela pessoa o resto da tua vida, sabe? Existem outras coisas, existem amigos, existem... Enfim. Esforça-te, bate o pé para seres individual, para seres tu e não seres um casal. Isto se quiseres, se não quiseres, se gostares de ser casal, olha, força. Sim, as pessoas são individuais, né? E quando uma pessoa... Mas há muita malta que sente falta disso e não comunica como deve ser. Essa vontade. Uma coisa que acontece muito na igreja, principalmente... Eu tô citando muito a igreja hoje. Uma coisa que acontece muito na igreja, principalmente, é quando fala assim... Ah, fulana, o quê? A mulher de não sei quem? Sim, claro. Isso é ridículo. Isso é completamente ridículo. Pra mim já é ridículo a ideia de que a mulher casa, ela tem que colocar o último nome do marido. Isso pra mim é a parte mais ridícula do casamento. Nem sei. Porque eu, quando casei, eu não quis colocar o último nome do abençoado no meu nome. Primeiro, porque ia cagar o meu nome todinho. Segundo, porque isso é ridículo. É como se eu fosse propriedade dele. Não sou, sabe? Mas pronto. Então, quando uma pessoa, ela decide não seguir as regras da monogamia, ela passa a estar, tipo, a praticar a não monogamia. O que pode ser consensual e também não consensual. Ui, não consensual, portanto... E daí é que cheating. a porca aperta. Porque o que acontece? Isso é traição. Traição é muito mal, né? É não consensual, então. Quando é traição, quando a parceira não sabe que tá numa situação em que não há exclusividade sexual, né? Ou emocional, vamos dizer assim. Sim. Então, tá. Hoje a gente vai focar só nos tipos consensuais, que eu acho que é um caminho melhor, assim, pra gente seguir. Então, a gente vai indo dos que são mais parecidos com a monogamia até chegar na não monogamia. Então vá, quais são os tipos de não monogamia consensual? Consensual. Gostei do Sensual. sensual também. É verdade, às vezes são sensuais. Então, nós temos É melhor que aqui ser, uma porrada deles. São os que nós basicamente conhecemos e são bem uns 6 ou 7. Não, também conhecemos mais, mas não me dava para falar de todos porque há uma diversidade enorme de tipos de relacionamento. Então escolhemos alguns para estar aqui a falar, não é? Então vai, este vai primeiro. Don't ask, don't tell. Que é basicamente faz o que queres fazer, só não me digas o que é que andaste a fazer. Sim. Por exemplo, imaginemos, uma pessoa que tem uma relação à distância e que está mais ou menos implícito que é ok saírem com outras pessoas, mas não querem comunicar e não querem conversar abertamente sobre com quem é que estão a sair para além de uma pessoa com a outra, não é? Ou seja, não querem estar a discutir sobre... No forma caso como estão com das as outras. relações à distância, acho que esta é onde se melhor aplica. É nos casos de relação à distância. Ai, eu não conseguia. Imitei a Mariana. Parece eu no início do genérico, Parece, efetivamente. sim. Ai, eu não conseguia. Não, mas é sério, eu não conseguia. Essa parte eu não conseguia. Sim. Não, eu acho que isso tem a ver com aquela... Não é figura de linguagem que fala? Um ditado popular? O que os olhos não veem, o coração não sente? Sim, o ditado. É um clássico. Sim, há pessoas que preferem não saber e há relações que se regem assim. Eu gosto muito deste que é o swing. Epá, isto acho que todos nós sabemos que é a troca de casais. E eu gosto muito deste, queria falar deste porque nunca o fiz, propositadamente. E é o tipo
de relação não monogâmica, ou vá, monogâmica consensual, que eu conhecia. É a única forma de estares com outras pessoas que eu, quando era miúdo, conhecia, porque se falava, é a única coisa que se falava. Sim, Na sem altura. dúvida. Mesmo na altura, quando era miúdo, tipo, sei lá, 12, 13, 14 anos, era o Sabe único que- tipo Sabe que se falava. no Brasil passava um programa na televisão que era sobre isso, sobre troca de casais, não sei o quê. E uma vez lá eu, bem metida com 14, 15 anos, fui assistir aquela merda de madrugada. E eu fiquei assim, gente, eu não acredito que tem gente que faz esse tipo de coisa. Ela tá com o marido da outra, o outro tá com a mulher do outro, o outro... Meu Deus, que confusão! Era a única Mas coisa que eu conseguia pensar naquela época. E não tinhas uma opinião formada em relação a isso já na altura? Não, porque era pecado, né? Ok, faz sentido. Não, Era é pecado, legit, ia é pro legit. inferno. Quem faz isso ia pro inferno. Eu E cheguei... eu já tô no inferno, abraço capeta agora. E é engraçado porque era é o único formato de estares com outras pessoas estando numa relação que eu conhecia, e mesmo assim já fantasiava com isso. Já me imaginava. Imaginavas, mas nunca quiseste. Como é que seria? Ih, tem maceira aqui, ó. Ei, caralho. É muito difícil, quando se é monogâmico formatado, conseguires comunicar essa imaginação, essa fantasia com o teu parceiro. Sim, sim, sem dúvida. Portanto, o swing é quando, em princípio, dois casais, às vezes pode envolver mais, mas pronto, se encontram para fazer uma troca sexual e, por norma, flertam em conjunto, ou seja, um casal flerta com o outro casal, não é necessariamente... Obviamente isto depois depende das pessoas, claro, mas há sempre o elemento casal de cada lado como sendo central. Depois podem trocar só, por exemplo, trocam de mulheres, e isto é um bocado mais recorrente, acho eu, em casais heterossexuais, mas também posso estar a falar de cor, não sei. Também tenho Mas- essa sensação. Às vezes o sexo é em grupo, a 4, outras vezes vão buscar uma outra pessoa, juntam e fazem sexo a 3, mas é muito baseado em sexo e em flerte e não em relações emocionais, É basicamente. tipo, é que funciona, parece-me que funciona como um escape, a monogamia, um escape controlado. É tipo monogamia 2.0. É tipo isso. Sim, mas é verdade. Melhor definição. Mas é parecido com a monogamia, efetivamente, quer dizer... E também relações abertas a sexo com outras pessoas, o que a gente falou no episódio anterior, né? Um casal que abre a relação e é sexualmente livre pra poder estar com outras pessoas. Em princípio, sem aquela ligação romântica, né? Tu pode foder com quem tu quiser, só não te apaixona pelo amor de Beyoncé. A nossa deusa, portanto, Beyoncé, ficam sabendo. Exato. Halo! Certo, ok. Então falámos sobre os tipos de não monogamia consensual que são, digamos, menos abertos romanticamente. Vamos agora passar aos que são mais românticos e primeiro para isso vou explicar um pouco o que é o poliamor, que é uma estrutura relacional em que, portanto, a pessoa se pode apaixonar e ter relacionamentos sexuais, emocionais, platónicos, etc., com mais do que uma pessoa. Uma pessoa polimorosa é uma pessoa que é capaz de amar e ter relacionamentos com mais do que uma pessoa, não tem que ser necessariamente ao mesmo tempo, e para além disso, todas as pessoas envolvidas estão a consentir com o que está a passar, têm conhecimento, consentem a esta não exclusividade. Depois, dentro do poliamor, temos vários tipos de poliamor. Vamos falar de alguns agora, não vamos falar de todos, mas take it away, Cris. Sim. Então, tem a poligamia, que basicamente é um casamento com mais pessoas. As pessoas ficam casadas em papel e vivem numa unidade familiar, só que com mais pessoas. Então, por norma, vê-se mais a poliginia, que é um homem com várias mulheres, por motivos religiosos, né? Também tem tribos e populações onde há a poliandria, que também é comum, que é o caso de mulheres com mais homens. Eu, sinceramente, nunca vi, nunca nem ouvi falar. Eu, na verdade, antes de me informar sobre isso, eu não sabia que existia a poliginia e a poliandria. Eu pensei que era só a poligamia e que era só o homem que casava com várias mulheres. A poligamia tem a ver com o facto de haver um casamento efetivo. Sim.
Depois divide-se entre a poliginia, que é um homem com várias mulheres, e a poliandria, uma mulher com vários homens. Entendi. E isto estamos a excluir todos os outros géneros e por aí fora. No Brasil a gente tem um exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele é casado com 2 mulheres. Não sei se ele poderá ser casado oficialmente. Eu acho por acaso que é. também acho que sim. Eu acho que ele é casado com 2 mulheres. Eu sei que no Brasil há uma coisa que é parecida com o casamento, que é tipo, eu diria que é a nossa união de facto em Portugal. Tipo isso, é. Mas eu não lembro acho mais que o nome. Mesmo casamento não é possível. Mas sim, eles vivem como se fossem um casamento. Sim, ele paga uma mesada pra elas e tal. Queria essa parte. Também? Boa. Ele tem para isso. Há também a polifidelidade, que é uma relação poliamorosa, mas fechada. Ou seja, os elementos dessa relação só se relacionam entre eles e acabam sempre por construir família à volta só desses elementos. Sim, é quase, digamos, uma monogamia, mas com mais pessoas. Ou seja, monogamia no sentido em que há exclusividade sexual e romântica, É só dentro daquele círculo, mas com daqueles mais elementos. pessoas. E obviamente a isso acrescem alguns elementos de maior comunicação, etc. Mas também acrescenta uma dinâmica diferente de terem relacionamentos dentro da própria tríade, ou seja, qual a estrutura relacional que seja. Malta, isto é um clássico dos Estados Unidos. Sempre que eu vejo algum programa sobre poliamor, Tiger King. Também. Sorry. Foi a única coisa que eu consegui não. me lembrar foi o Tiger King. mas nos Estados Unidos, sempre que vejo alguma coisa sobre poliamor nos Estados Unidos, é um trisal fechado, sem dinâmica nenhuma. É sempre só A gente não pode aquele círculozinho. generalizar, né? Mas é o que a gente... É o que eu vejo, Exato. Mas não é só o que existe. Não é só o que existe. Então também tem o poliamor hierárquico. Eu detesto essa palavra, porque eu nunca consigo falar direito. Eu falo tudo errado. Poliamor hierárquico ocorre quando se dá mais valor, tempo e energia a uma relação do que às outras. Por exemplo, um casal que abre a relação, mas decide que eles vão ser sempre intocáveis, tipo os principais, os primários. Nesse caso, por exemplo, uma mulher, ela pode ter um namorado, só que continua a sentir que a ligação e o compromisso que tem com ele é menor do que tem com a sua namorada primária. Então, recorrentemente, há também o poder de veto nesse tipo de relações, em que a decisão dos membros do casal principal sobrepõe sempre. Então, é, por exemplo, como aquele exemplo que demos no episódio passado, em que eu, a dada altura, pedi ao Tesi para acabar um relacionamento porque eu não estava confortável. Eu, nesse momento, nós tínhamos uma relação aberta / poliamor. Depois, no final, já vamos falar sobre as várias fases por que passámos. Mas, no momento, eu usei o meu poder de veto porque havia claramente uma hierarquia em que o casal Mariana e Tesi eram sobrepostos a tudo. Sim, ainda estávamos a explorar e ainda não tínhamos à vontade para explorar emoções e então fazia sentido o poder de veto. Há também o poliamor não hierárquico, que é as várias relações sexuais e amorosas estão mais ou menos sempre todas ao mesmo nível. Não tem que haver uma distribuição de energia e de tempo exatamente igual, mas a importância das pessoas estão todas ao mesmo nível. Sim, não há digamos, um casal principal e não há aquela ideia de que as pessoas do casal é que fazem as decisões todas e que têm primazia em tudo o que é tempo, energia. Por exemplo, num poliamor não hierárquico, imaginemos... Podes dar o exemplo do unicórnio, que é o unicórnio muitas vezes não tem poder de decisão nenhuma e é o casal que acaba por se abarcar com as decisões da relação todas. Sim, mas isso seria, portanto, hierárquico. O que nós estamos a falar é do não hierárquico, não é? Já a dizer que não é esse exemplo. Um exemplo de poliamor não hierárquico é, imaginemos, um casal que se casou, está casado, imaginemos, mas vem o Natal e a mulher vai passar o Natal à casa do namorado e não fica a passar o Natal em casa do marido ou com o marido. Ou seja, isto já refere claramente que não há aquela hierarquia, porque a hierarquia vê-se muito também nestes momentos de celebrações
familiares. Por exemplo, no poliamor não hierárquico é muito mais comum apresentar as pessoas à família, aos amigos, etc. Porque há uma tentativa de pôr as relações ao mesmo nível, e não só pôr ao mesmo nível, mas também mostrar que há um compromisso com as pessoas, que não é necessariamente pôr o casal no pedestal e os outros tipo como secundários. Eu não sei vocês, mas nas festas de família eu tô em todas. Eu tô no Halloween, eu tô no Natal, eu tô no Ano Novo, eu tô em tudo aqui, ó. De todo mundo. Gostamos disso. No solo poli, é quando uma pessoa poliamorosa sente-se poliamorosa, tem interesse em estar em várias relações diferentes, mas a sua relação primária é consigo mesma. Por norma, as pessoas solo poli preferem morar sozinhas e mais independentes, valorizam imenso os vínculos de amizade que têm já previamente. Eu acho que eu me identifico muito com esse tópico do solo poli. Porque tu queres continuar com a tua casinha, o teu quartinho, o teu domínio, e tu fazes Sim, gestão exatamente. disso. É porque eu acho que pra mim é muito mais confortável, porque primeiro, eu não tenho uma outra relação a não ser contigo, vamos dizer assim. Por escolha minha. No momento não tenho. Vais tendo algumas coisas. Exato, mas eu vou tendo. Isso não quer dizer que eu vou vir morar com vocês ou alguma coisa do tipo. Não, eu não quero. Eu quero manter a minha casa, eu sozinha, o meu lugar, meus amigos, sabe? Tipo, E isso com é isto muito esclareceste a importante dúvida de muita gente que pergunta se nós moramos todos juntos. pra mim. Não, a gente não mora tudo junto, gente. Alguns dias da semana, mas isso vamos depois falar sobre isso no próximo episódio. Eu me identifico mais com solo poli porque eu moro sozinha. Eu tenho um relacionamento com o Tese, mas eu também posso ter um relacionamento com outras pessoas. E eu acho que eu morar sozinha me traz uma liberdade diferente de se eu estivesse morando com outra pessoa. Mesmo se estivesse numa relação aberta, porque tem uma série de regras e uma série de coisas que a gente deve fazer, que eu acho que eu não me identifico com esse tipo de coisa. Acho que não pra é mim... só... Uma dinâmica que não ias querer Sim, ter. é porque eu gosto da minha independência, tipo, eu gosto de ter a minha casa, de fazer as coisas na hora que eu quero e levar quem eu quiser, a hora que eu quiser. Gostas de mandar. O tempo que eu Em quiser. tempo- Sim, gosto de mandar. Mandona. Confere. Foda-se. Em termos logísticos também faz diferença ser solo poly e ter o teu espaço do que, por exemplo, se morássemos os três juntos, não ia ser tão fácil, sei lá, termos outras pessoas, ou mesmo, às vezes, aquela cena boa de estar sozinha e ver Netflix, que Nossa, eu gosto. eu gosto muito disso. Na quarentena, no início da quarentena, eu tava, tipo assim, ó, pirando, sabe? Eu vim aqui pra casa de vocês, eu adoro estar com vocês. Eu querer estar sozinha não quer dizer que eu não queira estar com as outras pessoas, mas é que eu tava assim, ó, eu preciso estar sozinha, sabe? E é por isso que eu acho que eu não vou casar de novo tão cedo. Tão cedo, tu disseste-me que já não ias casar nunca mais. Não, Já passaste. a gente nunca pode dizer nunca mais. Vai que eu viro trouxa outra vez. Mas eu acho que... Não, virar trouxa pra mim que eu quero dizer é se apaixonar ao ponto de querer casar. É um trouxa bom, no bom sentido, não no mau sentido. Então, vou me explicar, né? Vai que vira polêmica. Já está a polémica instalada, então tu queres dizer que não te apaixonaste o suficiente para casar por mim? Não gosta de ti o suficiente. Já viste? Ui. Deus me livre casar, gente. Also, a lei portuguesa não ia permitir isso, just saying. Pois. Tu identificas-te mais com a solo poly, eu na realidade identifico-me mais com a anarquia relacional. E o que é a anarquia relacional? É uma estrutura relacional que está um bocado baseada também a ideias meio políticas, em que as relações são todas discutidas e são consensuais, as interações são consensuais e há menos as caixinhas do que é uma pessoa amiga, o que é uma pessoa, um namorado, o que é uma namorada platónica, o que é uma relação amigável, de coabitação, etc. Portanto, todas as interações entre pessoas são negociadas, não são... não há aquele preconceito do que é que vai ser uma relação. Normalmente há aquele preconceito de uma relação dás uns beijinhos. Expectativas e tudo. Sim. Portanto, há muito mais essa negociação, há obviamente a liberdade toda, claro.
Mas obviamente que aqui na anarquia relacional há menos essa ideia de que o namoro é sempre sexual e romântico, por exemplo. Não há tanto necessariamente as labels, obviamente pode haver, isto Sim, depende... labels off todas. Não é off todas, isto depende de pessoa para pessoa, mas é muito menos... Usam-se muito menos as labels de uma forma normativa. Imaginem que eu começo a namorar com a Zenaída, mas o eu namorar com a Zenaída não quer dizer necessariamente que nós temos uma ligação romântica, sexual, que saímos como casal, que trocamos prendas no dia dos namorados, por aí fora. Ou seja, há menos esta definição estanque do que é uma relação. É tudo muito mais consensual. Os compromissos não são tão bem definidos. Não, são muito bem definidos. Não tem uma definição dada pela sociedade. A definição é criada pela relação. Até eu estou a aprender agora, tipo, nunca me confrontei com esse conceito. Só uma outra questão aqui da anarquia relacional é também a crítica à monogamia e ao seu papel na estrutura patriarcal e capitalista, em que o Estado mete a mão nas relações das pessoas, ou seja, através do casamento estatal, papel mesmo, e também as benesses que existem para pessoas casadas, ou seja, a anarquia relacional vem um bocado aqui contrariar o papel do Estado como influência nas relações, que não devia ter. Obviamente que isto é um pouco complexo, tendo em conta que eu e o Tesi somos casados, mas nós inclusivamente já falámos sobre isso e neste momento não casaríamos outra vez, portanto as ideias também foram mudando e os nossos conceitos do que é amor também foram mudando. Obviamente que, posto isto, estes conceitos todos, nós queremos fazer uma ressalva que é, estas definições são muito gerais, não quer dizer que toda a gente que se identifique com aquelas labels ou aqueles tipos de não monogamia usaria a mesma descrição para si, mas obviamente que nós demos breves descrições que depois cada pessoa adaptará. Sim, acho que agora era interessante também explicarmos quais as várias fases pelas quais passámos até ao dia 2, certo? Acho que era engraçado. Quais é que dirias que foram como é que achas que nós começámos? Como é que dirias que nós começámos? Nós começámos a explorar em relação aberta, sempre muito devagarinho no início, em que a fase do texting, para mim, só a fase do texting é uma fase. Porque eu tive, sei lá, uns 3 meses só a falar com miúdas que ia dando match no game do Tinder e não sabia o que eu estava a fazer. Aquelas conversas de Tinder, tipo... Esquece lá isso, não olá, faço... o que fazes? Eu estava comprometido desde 17 anos, eu nunca engatei uma miúda na minha vida, basicamente. Até ali? Até ter que experimentar. Sim, nós não passámos pela nós não diria fases, porque toda a gente passa isto por fases, mas no nosso caso, nós não passámos nem pelo Don't Ask, Don't Tell, nem pelo swing. Fomos para a relação aberta porque nós começámos nesta questão... Porque tínhamos uma boa comunicação. Logo começámos... Sim, acho que sim. E foi melhorando ainda mais. Começámos na relação aberta ao sexo. Depois, claramente, passámos para o poliamor hierárquico. Super hierárquico. Tipo, estupidamente hierárquico. Eu lembro-me de nem querer que as pessoas soubessem que haviam outras pessoas. E também por causa do estímulo social e por causa do medo da reação da família e tudo isso. Mas não só, também insegurança própria de não me sentir como a pessoa prioritária na tua vida, como também já tinha sido anteriormente. Depois tivemos pessoas game changer que vieram basicamente mostrar-nos que, afinal, consegues amar e com muita força mesmo. Com muita força. Amar com força é lindo. Amar com força, whatever. O que é que isso significa, mas enfim. Same. Mas olha, amava com força também. Opa! É mais indireto. Portanto, nós passámos claramente pelo poliamor hierárquico e depois foram estas pessoas, assim, meio game changer, que vieram hierarquizar um bocado. Esta expressão é difícil. Hierarquizar. Ainda por cima depois do vodka.
Enfim. Eu nem gosto O quê? da palavra Eu não estou a hierarquizar, beber. que eu não consigo falar de... Por acaso tô conseguindo direto essa Agora merda. saiu bem. Portanto, nós passámos para o poliamor não hierárquico e agora temos uma relação. Tivemos uma altura em que a nossa relação não tinha as caixinhas daquilo que é considerado uma relação romântica. Tínhamos algumas coisas que eram românticas e outras que eram menos sexuais, por exemplo. Passámos também por essa fase em que tínhamos a coabitação e tínhamos o lado romântico, mas menos sexual. Acho que é um bocado tipo altos e baixos, não no mau sentido. Quando digo altos e baixos, digo tipo a relação é fluida. E neste momento diria que o mais aproximado que nós temos é um poliamor não hierárquico, mas claramente com abertura para ser fluido para outro tipo de relacionamentos. O que é que tu achas? Eu acho que é um género de uma onda que não é, no gráfico não é linear sempre para cima na evolução. Eu acho que como estamos agora todos mais ou menos estamos dentro desta dinâmica e não temos tido muitas experiências com outras pessoas por variedíssimos motivos, porque já não temos, sei lá, paciência para conhecer para novas pessoas, não é? Não temos tanto tempo, se calhar, ou tanta energia. Eu acho que há trabalho que nós fazíamos na altura, mesmo na altura das relações abertas, em que nós estávamos a sair, sei lá, 2 vezes por semana com pessoas diferentes e fazer 30 por uma linha, e que nós estávamos constantemente a fazer um trabalho de gestão na altura, em que agora não fazemos. E se de repente voltarmos a fazer, falando por ti, né? vai ser mais estranho, vais ter que voltar a sentir coisas que já tinhas deixado de sentir pelo trabalho que fizeste. Pelo menos eu falo para mim, já sinto-me mais estável emocionalmente e não tenho que estar a fazer tanto trabalho. E se vocês agora começarem a sair à parva com uma da pessoas, eu vou ter que fazer outra vez Deus me livre, quem me dera. outro trabalho, estás a ver? Corona não deixa? Sim, efetivamente. E também as conversas muitas vezes também não deixam. Enfim, eu só queria pegar em uma coisa que tu disseste. Tu falaste de um gráfico de evolução, digamos. Eu não queria falar em evolução porque eu acho que as pessoas, os tipos de não monogamia não são necessariamente uns mais evoluídos do que outros. Cada pessoa faz aquilo com que se identifica mais e que faz sentido para si. No nosso caso, o que fez sentido foi ir largando a hierarquia, mas, no entanto, eu tenho noção que nós temos ainda privilégio de casal, temos ainda alguma hierarquia, por exemplo, no facto e já começamos a incluir a Cris nisso, mas, por exemplo, nós, se formos, sei lá, ao Natal na casa dos meus pais, se calhar vamos nós os 3, mas se eu tiver agora uma namorada, eu se calhar não vou levá-la logo ao Natal na casa dos meus pais. Eu acho que nós temos um poliamor não hierárquico, mas com alguns resquícios de hierarquia que são muito difíceis de largar também pela questão de termos uma relação percepcionada como muito estanque há tantos anos. As pessoas já esperam, especialmente entre mim e ti, a Cris já começa a aparecer mais também, já conhece amigos, já conhece família, etc. Mas já passei vergonha na casa da tua mãe, já. Muita... Já dei PT na casa da tua mãe. Sim. Já, só minha filha. Para os portugueses, dar PT é ficar com uma ganda besana. Basicamente é isso. Nossa, PT é perda total. Ofereci erva pra tua mãe e tudo. Não, eu fiquei loucaça. Aquele Halloween foi então a oferecer droga à mãe da mãe. Não vou nem dizer com quem que eu tava usando erva, né? Não vou nem dizer com quem que eu tava fumando, mas sim, isso é bem interessante. E eu acho que, da minha experiência com as fases, eu comecei no solo poly, eu continuo no solo poly. Porque depois que eu me separei, é que eu comecei a ter esse negócio de relações abertas, né? E essa exploração. Então, claramente, as fases que eu passei foram diferentes das fases que vocês passaram. Porque vocês passaram juntos essa fase. Uhum. Eu passei a fase de querer ter outras relações sozinha.
Mas eu acho que tu, ok, podes estar numa fase ou num tipo de não monogamia solo poly, mas no entanto também tens aqui uma ligação muito forte a nós os dois e a, Sim. tipo, uma vida a três, às vezes, em momentos em que Sim. estamos os três. Com Portanto, certeza. não é tipo um solo poly tão solo quanto isso, Sim, digamos. mas em questão de hierarquias e não sei o que, eu acho que, da minha parte, eu acho que não tem, porque também não namoro com outras pessoas, né? Eu acho que tu fazes um bocadinho de hierarquia, mesmo quando conheces pessoas novas. Eu acho que eu percebo a tua prioridade. Hierarquia como assim? Não entendi. Tu pões o Bruno acima de outras pessoas que vais conhecendo. Você com ele mais tempo? Mas eu acho que tu fazes isso para meteres uma barreira no tipo de relação que tu queres ter no teu dia a dia. Entendi. Tu usas-me para mostrares aos Eu outros. uso as pessoas. Tu usas as pessoas. É isso, eu uso as pessoas. Isto é uma piada interna porque o Tese uma vez estávamos a jantar com um amigo nosso e estávamos na conversa e ele disse que a Cris usa as pessoas. Sim. Foi descontextualizado, mas pronto, ficou para sempre a frase. Mas o que eu quero dizer é que usas o exemplo da relação que tens comigo às outras pessoas para mostrares o que é que rola aqui, estás a ver? Qual é que é o Não, é porque, rolê tipo, da Vamos situação? supor, começa a namorar com outra pessoa. Vamos usar aqui o exemplo do Clodoaldo. Desculpa, não, peraí. Não, eu nem Eu sei nem- dizer isso, desculpa lá. Clodoaldo, caralho! Clodoaldo? Sim, Clodoaldo, ninguém morreu. Não pode ser tipo. Não pode ser José? Não, Não, Clodoaldo, Deixa eu ver, foda-se. o Eu já Conan. queria- Não, Conan, O Homem caralho. Rã. O rolo é meu, vou chamar de Clodoaldo. Vai, Clodoaldo. foda-se. Todo mundo comigo agora. Clodoaldo. Não, tô zoando. Então, o que aconteceu? Quando eu conheci o Clodoaldo, eu já tinha deixado muito claro que eu já estava em um outro relacionamento, que era pra ele não achar que ele ia chegar querendo abalar todos os mundos aqui. Tu usas o meu Mas quis a exemplo. mesma. Tu usas o meu exemplo para fazer Quis a de defesa para deixar já bem claro à pessoa que está a chegar o que é que acontece aqui. Se quer estar numa relação contigo, é assim que são as regras e tem que ter a noção que existem outras pessoas. Mas é errado isso? Não é. Não, Porque eu não posso deixar o Clodoaldo, que tava chegando naquela hora, achar que ele vai ter 100% do meu tempo, porque ele não vai, eu já tenho um outro relacionamento. Eu só estou a dar um exemplo de uma certa hierarquização que tu fazes para manteres a tua relação como queres tê-la. Entendi. Pronto, tu agora falando isso me estraga Não tô- todos os contatinhos que eu tinha, porque todos eles escutam podcast. Então, mas tu ias dizer à mesma. Não, eles já sabem, né? Eles já sabem, porque tu é uma Que é que a pessoa. casa gasta? Tu é uma pessoa presente na minha vida como relacionamento. Eu Sim. não te escondo de ninguém. Todo mundo sabe que eu namoro contigo. E agora, ouvindo isso, vão ter certeza mesmo, se alguém tiver alguma dúvida. Eu acho que não há dúvida nenhuma, quer dizer, quem vê pelo menos social media. Mas enfim, todas estas definições que nós falámos, estes exemplos que nós falámos, têm um bocado, vão contra aquilo que é a estrutura monogâmica normal. E quando digo normal, digo aquele elevador ou aquela escada rolante que é quase obrigatória numa relação, que é dar a mão, dar uns beijinhos, começar a namorar, ir para a cama. Tem que juntar. casar primeiro, depois não, ir pra vá. cama. Estamos em 2020, Vamos lá falar a sério. estamos fora da igreja. Ah, pronto, fora da igreja. Pronto, depois tens a questão de Aqui no Tugal ninguém vai à igreja. juntar. E tens tipo, as pessoas juntas, moram juntas, depois casam, depois têm filhos, depois têm netos. Aí separa. Não, desculpa. Também separam, é uma realidade. Mas esta estrutura e esta progressão é quase obrigatória nos relacionamentos monogâmicos e mesmo em alguns relacionamentos não monogâmicos também. Aquilo que nós estamos aqui a explicar é que não devia ser obrigatória esta progressão tão nivelada e tão sempre igual. Cada casal ou cada relacionamento deve definir para si o que é que faz sentido. E com esse gancho, nós vamos pra rúbrica Parem com Isso. Desculpa, não cantaste.
Tu prometeste que ias cantar, quer dizer, eu é que prometi que tu Tu é ias que- cantar. Então canta tu, querida. Vai lá, mas eu gosto tanto. Foda-se. That's what she said. É a rúbrica. Parem com isso! Lindo. Ai, vocês não viram agora a minha cara cantando essa merda. Rolou os olhos até mesmo à nuca. Mas cantou bem. Ah, tá. Fiquei sem graça. Então, na rúbrica Parem com Isso de hoje parem de perguntar às pessoas quando é que vão casar e ter filhos. Foda-se! Parem com essa merda, já estou farto. Ai, não, tua mãe vai ouvir isto. Meus pais nem sequer sabem ainda, mas eles vão saber. Eles vão Não, saber. eu ia falar agora aqui pra minha mãe. Para de me perguntar quando é que eu vou casar e ter filhos. A minha mãe, ela tem um lema que ela diz: enquanto se vive, se casa. Porque ela já casou muitas vezes. Sim. Então ela fala: enquanto se vive, se casa, minha filha. Só que, tipo assim... Mas a tua nem mãe todo tem mundo- noção que não podes, se for com o Bruno, então não podes casar, literalmente, tipo, legalmente. Sim, Não, sim, pode sim, casar, ela tem pode noção. casar só em festa. E ficam fotografias e ela acha que casamos e casamos com fotografias, mas no papel Olha não. pra minha cara de quem quer foto com vestido de noiva, meu filho. Um preto com caveirinhas e cenas. Sim, meu primeiro casamento eu casei de preto, né? Sim. Enfim, então a rúbrica Parem com Isso. Parem de perguntar às pessoas quando é que vão casar e ter filhos. Por que isso é problemático? Porque nem todo mundo tem o mesmo sonho de vida que você que pergunta esse tipo de coisa. Tipo assim, quando eu tava na igreja, o que as pessoas mais perguntavam pras meninas entre 12 anos e 12. os 84, se essa pessoa não for casada ainda, qual é o sonho da tua vida? E as pessoas tinham que responder, né? A menina que tinha uma boa resposta era: meu sonho é casar e ter filhos e formar uma família. E eu só conseguia pensar assim: bicha, você é louca? Procriar, Uma faculdade, se pá, não tem. Se alguém na vida, se pá, não existe. Então, tipo assim, nem todo mundo tem essa mesma vontade, nem todo mundo tem esse desejo de casar, ter uma família, ter filhos, problemas na cabeça e etc. Tipo, Não, mas nem só. Para além do nem toda a gente ter essa vontade, há pessoas que não conseguem mesmo. Também é importante chegar aqui a esta parte. Porque existem pessoas que não podem engravidar, né? há pessoas com útero que não conseguem engravidar e às vezes estão a tentar imenso. E aquelas insistências de quando é que vais ter um filho? Quando é que vais ter um filho? Epá, só se estão a pôr mais stress na pessoa. É horrível. E parem com isso também, de cada vez que vê uma mulher segurando o filho de outra pessoa, falar: olha, já tá treinando, vá pra puta que te pariu. Eu não tô treinando um caralho, eu tô segurando uma criança e isso não quer dizer que eu queira ter uma criança. Pro inferno. Treinar não é segurar o bebê. Não, treinar é treinar a fazer a criança, isso eu gosto. A Cris hoje está muito agressiva. Nossa. Eu tô fodida hoje, eu tô com azia. Literalmente azia, tipo, estômago. Sim, foi da uva. Então, pra ficar bem claro, parem com isso. Nem todo mundo quer ter uma família, nem todo mundo quer ter filhos. Tem pessoas que têm sonhos maravilhosos de viajar ou de fazer todas as faculdades possíveis no mundo. Vários cursos. E de estudar e de, sabe, ser uma outra coisa na vida. Isso também é válido, isso também é importante, isso também deixa a pessoa feliz. Já que estamos nas rúbricas e já que estamos a falar sobre diferentes estilos de relação, vamos para a nossa recomendação de mídia e hoje a recomendação é o livro Rewriting the Rules, Reescrevendo as Regras, de Meg John Barker. Meg John Barker é uma pessoa que escreveu vários livros, fez várias apresentações, inclusivamente nós fomos ver Pessoa espetacular. É verdade, a gente Nós vamos ao foi. aeroporto, não te lembras A gente ainda? levou no aeroporto, Verdade. é verdade. E é uma sensação que é uma pessoa que tu podes ser o gajo mais misógino possível e racista e todas essas merda e machista, que Meg John nunca se vai exaltar e vai tentar sempre explicar a essa pessoa que ela está errada de uma forma calma. Sim, porque exatamente o trabalho do Meg John, e nós aqui não estamos a usar pronomes porque Meg John é uma pessoa não binária, Meg John tem todo o trabalho neste momento mais reconhecido, digamos, é exatamente quebrar com as regras daquilo que é a norma, seja em termos de heteronormatividade, por exemplo, seja em termos de tipos de relacionamento, seja em termos de como é que se faz coabitação, como é que se faz criação de filhos.
Para mim, e confesso, eu não li o livro, li 300 artigos e apresentações de Meg John, mas não li o livro ainda e quero muito ler. Meg John consegue explicar de uma forma clara e também ao mesmo tempo que faz pensar bastante como é que se podem ter relacionamentos que não sejam o molde geral que estávamos a falar aqui da escada rolante. Então é super interessante para quem tem interesse em explorar vários tipos de não monogamias, tentar ler este livro ou pesquisar mais por Meg John Barker. Nós depois vamos partilhar também nas stories um linkzinho para o Instagram ou o site ou qualquer coisa, mas sem dúvida, sério, vale a pena. Eu nunca li os livros também desta pessoa, que esta pessoa escreve, mas de acordo com aquilo que eu vi, da maneira com que esta pessoa fala e com que esta pessoa explica as coisas, eu acho que vai ser uma leitura muito fácil, sabe? Tipo, vai ser uma leitura gostosa, assim, de acordo com o que eu vi pessoalmente. Meg John me preocupava sempre muito em explicar muito bem as questões das pessoas que estavam a fazer perguntas na altura, não é? Com uma calma, com uma classe, assim, uma coisa maravilhosa. Eu adorei, sinceramente. Aqui, acho que é interessante dizer, nós vimos, e inclusivamente eu estive a entrevistar Meg John numa pequena conferência, digamos, organizada pelo Poli Portugal, que é o grupo de poliamorosos em Portugal, e muito mais do que isso, não é só o grupo, mas enfim, não vou entrar muito por aí. Sem dúvida que Meg John consegue explicar os conceitos de forma fácil de perceber e também Meg John é uma pessoa muito empática, eu achei. Sim. Consegue compreender a tua dúvida e o teu problema e conseguir explicar. Sim. E aquilo que Meg John também se foca muito é no consentimento, e o consentimento não só sexual, mas em tudo na vida, seja interações familiares, seja em criar modelos relacionais, tudo isso. E Meg John tem uma zine espetacular que ajuda a criar modelos relacionais. Pá, vale a pena, sinceramente. Questões dos anónimos de hoje. Queres quase começar a cantar também, como a Cris? Não, estava a tentar fazer aqueles relatos do rádio que a malta costuma fazer. Ripa na rapaqueca. Tipo isso. Oh, ripa no quê? A ripa na rapaqueca. Isso é quando há um golo. Era um locutor de futebol antigo que dizia ripa na rapaqueca. Olha, calma. Não, já não consigo. Já chego. Ripa na rapaqueca. Uma anónima sugeriu-nos falar sobre como definir relações. Já que quem é monogâmico nunca o questionou e acaba por não pensar muito nisso. Eu já estive nessa posição também, não é? Sim, já tivemos todos. Eu acho que para começar a definir a relação, primeiro, antes de mais nada, cada pessoa deve pensar para si o que é que pretende daquela relação. E é importante pensar o que é que a pessoa quer e não aquilo que a sociedade lhe diz que a pessoa deve querer. E tem que se descobrir, não é? Tem que saber o que é que quer. Sim. A Gema sabe o que ela quer. Sim, miminhos, neste caso. Por acaso, Meg John tem bons recursos em relação a isso. Check it out. Sem dúvida que aquilo que para mim é a melhor forma de definir a relação é, primeiro, sentem-se. Reservem tempo do vosso dia para falar. Não falem, de preferência, não falem às 3 da manhã na cama. Falem quando tiverem tempo, falem quando estiverem num local que não seja propriamente público, porque podem ser conversas difíceis. Por exemplo, ir a um restaurante os dois ou os três, whatever, se calhar pode levar a que haja uma pessoa que chore e não é muito boa ideia. Que se exalte. Se forem como eu choro por tudo e por nada, coisas boas, coisas más, e já chorei várias vezes em restaurantes. Não queiram fazer isso. Eu tenho noção que não foi o mais inteligente da minha parte. Mas, claramente, comecem por saber o que é que cada um de vocês quer para a relação. Depois, exponham em cima da mesa, não literalmente, ou literalmente, se preferirem, o que é que cada pessoa quer. E quando dizemos o que é que cada pessoa quer, vai desde qual é o nosso futuro. Vamos, eventualmente, algum de nós quer ou não quer ter filhos. Olha, isso era interessante, por acaso. Mas imaginemos, queremos vir a ter um futuro que envolva filhos? Queremos vir a ter um futuro que envolva casamento? Queremos vir a ter um futuro que envolva envolvimento sexual? E sexual o quê? Queremos sexo
sei lá, queremos... Queremos sexo. Não necessariamente. Eu quero, no Tu caso. queres, no caso. E isto é fazendo sempre update sistematicamente, periodicamente, Sim, sim. nesse registro, não é? Porque o que tu pensas hoje não é o que tu vais pensar daqui a 3 anos. Exatamente. Sim, tudo isto é sempre... É necessário ir conversando e, aliás, há pessoas que fazem até, por exemplo, revisões semanais ou de 15 em 15 dias, revisões da relação. Dá trabalho. Acho desnecessário, mas... Houve alturas na nossa vida que eu própria te sugeri isso porque precisávamos na altura. Estávamos num game muito furioso. Certo, mas... Sim, mas eu não é acho porque que as coisas acalmaram agora que isso vai deixar de ser feito. Porque, como tu disse, a mesma coisa que tu pensava ontem, tu já não pensa mais hoje. Ainda mais eu que sou geminiana. Sim. Mas lá está, é esta questão de conversarem sobre o que é que cada um quer, mais do que darem nomes de ai, tu és agora a minha namorada, ai, tu agora és a minha noiva, ou ai, tu agora és a pessoa com quem eu dou a mão. Não, desculpa. Também pode ser ex. Mas a questão de falarem, definirem o que é que querem, com consentimento das duas partes, sem necessariamente muitas expectativas, porque às vezes as expectativas levam a desilusões. E quando digo expectativas, não é a pessoa pode, obviamente, esperar eu gostava de vir a ter este tipo de relação contigo. Mas isto, porque eu que espero vir a ter esta relação, não quer dizer que tu queiras. E, portanto, eu não posso ficar chateada contigo porque tu não queres isso. Exatamente. Eu tenho que te ouvir e temos que chegar a um meio termo daquilo que é que estamos ambos, ou os 3, ou os 4, ou os 20, confortáveis em fazer. Espeta essa no bloco de notas. E não ter medo. Epá, não ter medo de falar com a pessoa. Como é que vocês vão ter medo de falar, seja o que for, com a pessoa que vocês supostamente vão passar o resto da vossa vida? Ou não, porque podes não querer passar o resto da vida com aquela pessoa. Isso faz parte Então, também de definir a relação. Reformulando, como é que vocês vão ter medo de falar com uma pessoa que vocês têm um relacionamento? Sim, exato. Não tem que ter essa necessidade. Eu aqui falando, né? Eu que não conseguia falar um ai antes, eu não conseguia dizer nada. Eu era uma pessoa muito, muito, muito fechada. Mas nós estivemos a falar no outro dia sobre isso e tu tens dificuldade em falar sobre coisas que tu sentes Sim, eu tenho dificuldade de falar sobre que são os meus... muito, muito, muito importantes. Sim, eu tenho muita dificuldade em falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito fechada em relação a isso. Apesar de parecer que eu sou uma pessoa aberta, porque eu falo da minha vida inteira pra todo mundo, tipo, caguei completamente. Mas eu acho que coisas essenciais, assim, eu sou uma pessoa muito fechada. Decisivas, não é? Coisas decisivas que tu sim, sentes. Sim, coisas importantes. A respeito, tipo, falar um eu te amo, não sei o quê. Eu quase morro pra dizer um negócio desse. Mas aí é que tá, tipo, é uma coisa que eu aprendi ganhando na tua confiança de que eu poderia dizer esse tipo de coisa pra ti. Entendeu? Então, no meu lado tem mais essa parte, assim. Assim que eu disse que eu a amava e ela responde: já tomaste banho? Não. Pra dar o contexto... Não, calma, pera aí. Pra dar o contexto... Tínhamos chegado de um passeio maravilhoso. Ainda bem que tu não me falou no passeio, porque se tu tivesse me falado, eu ia sair em todas as fotos com cara de trouxa, com aquela cara assim de meu Deus. O que é que eu fui fazer? Exatamente. Pena que vocês não viram minha cara agora. Mas aí, beleza, a gente chegou suadão, todo mundo fedendo, a gente foi tomar um banho. E no que a gente tava tomando banho, eu fui dizer assim, ai, esse dia foi tão gostoso, né? Pena que... Aí ele vem e me larga, porque eu te amo. Eu consegui ficar parada. Tipo assim, ó, parada, congelada. Na minha cabeça, eu tava falando assim, vai, diz que ama ele também, vai, diz. E a única coisa que eu consegui falar foi, tu já terminou de tomar teu banho? Isso parece quando nós demos a chave cá de casa e tu disseste Obrigada. Não, parabéns. Sim, é verdade. Menos mal, menos mal. Fez-lhe um Menos bug mal, no sim, sistema. não, mas aquele dia eu pedi pra ele sair do banheiro e tudo. Vai-te embora daqui. Eu pedi pra ele sair do banheiro e falei assim, já terminou teu banho? Então sai que eu quero terminar o meu. Bem, então só para fechar aqui o tema de como definir a relação. Primeiro, não achar que a relação tem esta escala relacional que estávamos a falar. Segundo, conversarem sobre o que é que cada um quer, consentirem ambos aquilo que vai ser a relação, ambos ou mais. E a partir daí, até podem, se quiser, escrever num bloquinho de notas, há exercícios online muito giros sobre definir relacionamentos, também podem tentar fazer isso. Portanto, go ahead, have fun. A segunda questão de hoje, então,
Ela vem de uma anônima que ela pergunta assim: como pode uma pessoa que está habituada a ser primária sentir-se bem com a deshierarquização? Eu consegui falar essa palavra. Boa! Eu quando vi esta pergunta eu pensei, foda-se, eu nunca tive nesta posição, eu nunca tive este trabalho. Pois não, meu amigo, mas eu já tive, claramente. A realidade é que tu tiveste uma relação, ainda antes da crise estar na tua vida, tiveste uma relação que não foi rapidamente, mas que passou de uma relação que na altura idealmente era secundária, portanto nós estávamos numa altura em que nos sentíamos poliamorosos e hierárquicos, e de repente aparece uma pessoa que começou por ser literalmente só uma queca no estrangeiro, pá, a realidade é essa, mas depois vocês foram conversando. Só para os meus amigos brasileiros, uma queca é uma foda. Sim. Sim. Portanto, aquilo que era suposto ser uma relação breve ou umas quecas com uma pessoa de um país, de repente tornou-se em mensagens recorrentes, de repente tornou-se em olhar para ti e ver-te pela primeira vez apaixonado por alguém que não eu, que digo-te não foi fácil, sabes isto, nós já falámos várias vezes. Portanto, de repente eu percebi que já não tinha a posição super destaque que tinha antes. E foi na merda de um restaurante? Não foi. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu notei que estavas mega apaixonado foi na casa de banho. Estava na casa de banho, nós estávamos a conversar sobre tu e ela conversarem e eu olhei para ti e pensei, já foste, já eras. E portanto, depois houve aqui um processo em que vocês começaram oficialmente a namorar, em que começaste a viajar para lá, ela a viajar para cá, chegámos a estar... Passar um mês escondido e tal. Sorry. Opa! Estava mais escondido da Cris. Que ela ia boicotar aquela merda. Eu não ia nada, querida, eu sou um amor. E a dada altura nós tivemos uma transição que foi complexa para mim, que foi eu perceber que já não era a pessoa que estava no topo da tua cabeça, não é? Não era a pessoa, eu já não podia dizer-te, nem queria, olha, eu não estou confortável, tens que acabar isto por mim, ou eu já não sentia que era a tua prioridade em tudo. E isso ao início foi complexo, obviamente, e tu sabes disso, já falámos muitas vezes, e acho que o processo de deshierarquização não é fácil para ninguém. Isto é importante de ser claro, eu acho que não é fácil, mas é muito importante que haja uma comunicação muito boa. Acho que é muito importante que as duas pessoas sejam claras naquilo que está a acontecer. É importante que a outra pessoa, neste caso o Tesi, ele tinha que me ir dizendo o que é que ia sentindo ou não e como é que a relação com a outra pessoa se ia desenrolando ou não, para eu também, como pessoa que está a perder a hierarquia, entre aspas, me ir habituando, ir compreendendo, para a nossa relação ser redesenhada completamente, que foi o que foi. Nós, a dada altura, tivemos que pôr tipo ok, calma, vamos parar aquilo que estamos a fazer e vamos tentar construir isto. Organizar. Vamos tentar construir isto de uma outra forma completamente. Nós claramente já não temos a relação que tínhamos quando começámos a namorar ou quando casámos. A relação mudou muito e é normal quando as pessoas abrem a relação, quando as pessoas incluem outros parceiros e outras parceiras e outras parceiras, vai haver uma mudança na relação. E isto são processos que às vezes custam. Não vou negar, são processos que são complexos e dolorosos até às vezes. Sim, é porque as pessoas levam a palavra deshierarquização como uma coisa negativa, como se a pessoa estivesse fazendo um downgrade, tipo, como se ela estivesse perdendo, como se ela estivesse perdendo lugar, perdendo posição, perdendo... Sim, sem dúvida. E aqui a questão é, na altura sente-se isso, mas por outro lado consegue-se fazer uma coisa ótima que é repensar a relação, redesenhar a relação, conversar imenso. Até às vezes é uma boa altura para pensar se realmente aquela relação ainda faz sentido ou se já estão juntos há muito tempo só porque sim. A realidade é que é uma boa altura também para a pessoa ter um autoconhecimento muito grande. Eu, por exemplo, descobri um lado ativista muito grande que não tinha saído tanto até àquele momento. Eu senti-me muito mais um indivíduo e menos parte de um casal, o que foi difícil e estranho passar tantos anos, mas ao mesmo tempo foi super libertador e ótimo para mim, para a minha autoestima.
vale a pena a desierarquização, não só porque a relação tem as suas alterações, não é? As relações são fluidas e isto é algo que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo quando há uma fluidez e uma alteração que seja na relação, porque têm medo que qualquer alteração implique terminar. Para já terminar, são coisas que acontecem, as relações terminam, acontece. Mas no caso de quebrar com a hierarquia, o que acontece é que a relação passa por um processo de transformação e tem que haver também, e isto é muito importante, é a comunicação com a outra pessoa, e a pessoa, neste caso anónima, a pessoa com quem tu estás, deve também saber como te reassegurar de que tu és ainda importante. A pessoa tem que saber explicar porque é que gosta de ti, se gosta de ti, o que é que tem interesse em fazer contigo. A pessoa tem que fazer tempo para estar contigo, o que às vezes é complicado, porque nestes processos de perder hierarquia, muitas vezes estão ligados a uma relação nova, que tem aquela energia toda de relação nova que é super forte. E pode gerar uma insegurança também na Sem outra dúvida. pessoa, porque aquela pessoa tá super empolgada, tá com o brilho no olhinho e não Eu sei acho que tu tens que assumir que quando vês a pessoa com quem tu estás nesse fervor da novidade com outra pessoa, tu sabes que aquilo é uma coisa que acontece. Tens de estar preparado para Sim, isso. eu acho que uma boa oportunidade também é tu ficar feliz por o teu parceiro poder estar tendo essa oportunidade, poder estar passando por essa boa experiência, sabe? Porque tu também passa por isso, então tu não querer que o teu parceiro passe por isso, eu acho que é um pouco de egoísmo misturado com insegurança e sim, tem muito a ver com a hipocrisia insegurança também, não é? Sim, claro. Mas é importante é que não escondam a insegurança um do outro. Não escondam um do outro que está a aparecer uma terceira ou quarta pessoa que está a ameaçar, entre aspas, a hierarquia. Não deixem de conversar sobre o que é que significa para vocês a hierarquia. Porque, honestamente, eu vou dar o meu exemplo super específico meu, Mariana. Na altura em que eu, entre aspas, perdi a hierarquia, falando aqui de perder, eu senti-me bastante desamparada, obviamente, acho que isto é normal, os primeiros dias não são fáceis, ou os primeiros meses não são fáceis. E implicou muita comunicação, e implicou eu explicar à pessoa com quem estava, olha, eu preciso saber o que é que tu sentes ainda por mim, preciso saber se nós vamos ter uma relação que vai continuar mais tempo, menos tempo, como é que isto vai ser, e claramente eu tive que perceber que só porque a relação não tinha os mesmos contornos que tinha antes, não era por isso que não era uma boa relação. Tanto era uma boa relação que continua até hoje. E esperemos que continue, porque neste momento estamos bem. Mesmo tendo altos e baixos e... Mas isso é o e há normal das coisas que relações, não é? acontecem. Sim, nem tudo não é um mar de rosas. As pessoas pensam... Mesmo os monogâmicos. Sim, isso é em todo lado, né? Tipo, não é... Nem tudo são flores. Sim, qualquer tipo de E tá relação tudo tem bem, isso. tipo, é normal. Isso serve pro nosso crescimento. A gente aprende com qualquer coisa que acontece com a gente, né? Então, só resumindo, é conversar muito, como sempre, em tudo o que não seja monogamia. E mesmo na monogamia, por favor, conversem sobre as Porque relações. as pessoas têm Sem medo de conversar, porque eu acho que as pessoas têm medo de enfrentar aquela realidade, sabe? E têm medo da mudança. Não têm tenham medo medo da da mudança. mudança. Não tenham medo da mudança. E não tenham medo das reações. Também. Epá, vocês não querem estar com uma pessoa que reage aos berros quando vocês estão a ser verdadeiros com elas. E também não querem estar com alguém que tem medo de vos contar alguma coisa porque tem medo de como é que vocês vão reagir. Ou seja, ambos têm que saber controlar as emoções, isso é importante. Algo que podem fazer é, façam terapia se acharem que não estão a conseguir lidar sozinhos com as coisas. Não há mal nenhum. Podem fazer terapia de casal ou terapia cada um por si. Sim. Ou podem fazer os dois também. Tratar como individual e tratar como casal também. Sim. Pode fazer os dois. Terapia nunca é demais, na minha opinião. E Só alguma vez a vossa namorada vos disser, Ou o vosso namorado. o vosso namorado vos disser, ou a pessoa com quem namoram. Exato. ou a pessoa com quem namoram, Isso foi lindo agora. foda-se, deixem-me falar, caralho. Oh, Só vê alguma lá. vez, só alguma vez Querida. a vossa namorada vos disser que está a pensar em o que é que tu achas de abrir relação ou de estar com outra pessoa, pá, se vocês forem super contra isso, só não tripem.
não façam disso um big deal, simplesmente gerem essa informação e explicam como é que se sentem em relação a isso. Cada Não pessoa tripem. reage de uma forma diferente. Nem todo mundo tem a capacidade de gerir aquela informação e não tripar. Verdade. Mas também a questão da informação e de gerir a informação é uma questão muito de hábito, sinceramente. E leva Acho que tempo também, eu acho. o hábito de criar o hábito de conversar sobre a relação, criar o hábito de ouvir coisas que podem ser inesperadas ou difíceis, criar o hábito de falar coisas que sabemos que a outra pessoa pode ficar, digamos, magoada. Isso pode parecer contraproducente, mas na realidade é super importante para a relação. Essa honestidade é super importante. E obviamente que depende de cada casal, quanto é que falam, o que é que falam. Mas se calhar... Criar um hábito é uma boa dica, neste caso. As verdades, eu acho que em todos os casos, em todos os tipos de relações, sejam relações amorosas, sejam amizades, sejam qualquer tipo de relação, pai e mãe, a verdade ela tem que sempre ser dita, sabe? Sempre. Eu acho que a verdade tem que ser dita, sim. Então, para fechar, agora, para concluirmos, o tema do nosso próximo episódio vai ser como funcionam as nossas relações de 3 e também em separado. E sim, é neste momento que nós vamos falar a respeito dos ciúmes. Eles existem. E vocês perguntam imenso sobre ciúmes e acho que toda a gente com quem nós falamos sobre não monogamia pergunta sobre ciúmes. Então pronto, é no próximo episódio, gente. É logo Eles a vêm primeira aí. pergunta que monogâmicos fazem quando ouvem falar destas coisas, não é? É verdade. Não, a primeira é... Ih, fazem bué de threesomes. Não, por acaso, no meu caso, a galera pergunta muito sobre ciúme. Pelo menos a minha família sabe que eu não sou muito ciumenta, mas... Mas as outras pessoas, por acaso, perguntam muito a respeito do ciúme. Vai ser engraçado. Nós vamos falar como é que nós fazemos resultar o poliamor no nosso caso. No caso dos 3. Basicamente, dos 3 em conjunto. Sim. E os 3, tipo, Em separado. Tese e Cris, Tese e Mariana, como é que é a dinâmica entre Mariana e Cris. Pronto. Até para a semana. Tchau! Eu já posso jogar? É pra ser. Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os cortes com autorização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso é ser uma loucura. Ramboia. Com moderação.